Mas uma maquiagem para quem usa óculos, ai, esse é um problema. Como é que você vai fazer uma maquiagem se você usa óculos? O olho tá ali protegido. Aí você tira o óculos, não consegue se maquiar. Detalhes, então, você não consegue dar conta deles, né? Então, como é que a gente vai fazer isso, gente? Vamos pegar todas as dicas com uma maquiadora profissional. Luísa Castro, ela vai ensinar a gente a fazer tudo isso mesmo usando óculos de grau. Seja bem-vinda, Lu. Obrigada. Tudo bom? Bem, você é? Cecília. Cecília, Tudo bem? seja bem-vinda também. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. E eu fico pensando, assim, que dificuldade que essa história de fazer maquiagem usando óculos, né? Hoje já tem várias opções, né? A primeira delas é a lente, que eu acho que é a mais comum, todo mundo conhece. Então, você tem essa opção em casa de usar a lente. E hoje também tem alguns óculos que são específicos para maquiar. Então, ele tem uma lente única e aí você vai mudando ela de lado. Então, fica um lado aqui da armação sem lente, que você consegue ter acesso com os pincéis. E o outro você consegue enxergar e fazer todos os detalhes. Maravilha, lá, isso já vai facilitar bastante. Agora, de toda forma, Lu, eu penso assim, que talvez, se você puder ensinar alguma coisa que não seja rica em detalhes, porque para quem usa óculos, tem por que exemplo, ser prático, fazer um delineado já é mais complicado, né? Eu acho que vai ser interessante para quem está em casa, não é verdade? E um adendo também para as armações, né? Hoje eu trouxe alguns tipos de armações que depois eu quero mostrar no resultado final da maquiagem como fica diferente dependendo da armação que você usa. Tá. Então, se a gente tem uma lente que ela é mais grossa, ou então uma armação de acetato, né, que é aquele plástico colorido que faz a armação ficar mais chamativa, né, no rosto mesmo, ou então se ela é de metal. Então eu trouxe também esses óculos pra gente experimentar e tirar a prova que não é brincadeira quando a gente fala que faz muita diferença a escolha da armação também. Então vamos embora aprender. A Lu já está aqui a postos com a nossa modelo para ensinar essa maquiagem maravilhosa. Vou começar aplicando uma sombra com brilho, que eu já dei essa dica aqui antes, que a gente deve aplicar sempre a sombra com brilho com os dedos, lembra? Que quando a sombra ela tem esse resíduo de pigmentinho assim, a gente precisa aplicar com os dedos para ter mais intensidade. Então já tá aqui no meu dedinho e eu vou aplicar em todo esse globo ocular, ó. Não tem mistério, é só dar uma apertadinha, uma prensadinha e o glitter já fica todinho ali. Por que eu gosto muito de usar brilho, principalmente quem usa óculos? Porque tira aquela profundidade e a gente consegue ver o olhar mais suave, a gente consegue trazer essa maquiagem mais em evidência. Vou usar também um douradinho no início dos olhos, bem aqui nesse cantinho lacrimal, também aplicando com os dedos, tá? Ó, bem tranquilo, dá uma olhadinha lá na câmera, pode abrir o olho, perfeito. Aí agora eu vou utilizar um pincelzinho de esfumar com um marronzinho, tá? Pincelzinho de esfumar é esse que ele é mais gordinho, a gente consegue fazer todo o côncavo com ele, tá? E aonde a gente começa? Onde é o côncavo, né? Onde a gente acaba o globo ocular e sente um ossinho, esse é o nosso côncavo. Então a gente sempre começa aplicando aqui no final com leves batidinhas e eu venho arrastando ele em todo o meu globo ocular, início aqui desse côncavo. Eu gosto de chamar esse cantinho aqui de nada e além. Então depois que eu apliquei, eu coloco toda essa sombrinha, vou esfumando ela em direção ao nada e além, para ficar bem esfumado e quase juntar com o contorno, tá? Tá. Agora, para dar acabamento, super simples, eu vou vir com o mesmo marronzinho e um pincelzinho de detalhe, que geralmente a gente usa ele para sobrancelha, tá? E aí eu vou aplicar, olha lá no teto para mim, por favor, isso. Eu vou aplicar na raiz dos cílios inferiores. Para essa maquiagem ter um acabamento aqui embaixo, é muito importante. E também pela idade, vamos falar de idade também, que hoje é muito importante a gente trazer essa questão da pele madura, né? A gente começa a ficar com essas bolsinhas levemente mais inchadas. E sempre que a gente coloca a sombra aqui embaixo, a gente come um pouco desse espaço de bolsinha. Então, querendo ou não, acaba diminuindo essa bolsinha ali embaixo dos olhos. Essa é uma dica bem interessante, tá? Fica com o olhar mais profundo, né? Fica. Eu acho que faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Os olhos estão basicamente prontos, agora a gente já vai para o rímel, tá? Vou utilizar um rímel incolor nas sobrancelhas. Quem usa óculos geralmente não é muito fã de aplicar muito rímel, muitas camadas, porque acaba batendo no óculos dependendo do tamanho dos cílios. Essa é uma reclamação inclusive da minha mãe, tu acredita? É. A minha mãe, ela não é muito fã de aplicar muitas camadas de rímel, ela gosta de uma coisa bem singelinha. Então esse rímel incolor, ele vai garantir que a minha sobrancelha
fique no lugar o dia inteiro. E eu gosto também de tirar um pouquinho do excesso dela com uma escovinha que tá limpa, tá? Tá. Só venho aqui limpando um pouco de excesso desse produto. Todo mundo acha que passar rímel é fácil? Você acha que é fácil passar rímel? Eu acho que não, muito pelo contrário. Eu até gostaria de aprender um jeito legal de passar rímel, porque volta e meia a gente erra e às vezes a gente vê em alguém com aquelas bolotinhas, né? Aquilo me incomoda. Sim. Que ficam aquelas bolotinhas assim, ou então o cílio grudado. Igual a Emília do sítio, Então, né? tem gente que gosta de cílio Emília, né? Eu, Exato. particularmente, gosto de cílio Mais específico, né? Então soltinho. vamos. Isso. Eu vou trazer aqui para vocês 2 aplicadores que fazem muita diferença. Ó. Dá para focar aqui. Aqui eu tenho um aplicador que ele é Deixa eu de só plástico. colocar, porque ficou num fundo Fica preto. ruim? Peraí, não, tá só num fundo preto. Isso, aqui. Aí tá melhor? Pronto, aqui, tá. Quer que eu segure? Pode ser. Só ficar pra cá, porque ali ficou Tá. no fundo do piano. Esse daqui, ele é um aplicador que ele é de plástico e as serrinhas dele são bem divididas. Então, quando eu passo o pelo ali, eles ficam bem separados. Já esse outro aqui, ele tem um pelinho mesmo, ele não é de plástico, ele é um pelinho. Então, ele acaba acumulando. Então, o ideal seria a gente aplicar com esse tipo aqui. Se a gente não gosta que fique nem junto, nem acumular produto, né, naquela Então, o ideal pontinha. é esse. Exato. Tá. E Tem um nome pra esse? Não tem só um nome, olhar, né? É olhar. Perceber. Cada marca dá um nome. Tá, então ele é pequenininho, é É. isso, menorzinho. Ele é menorzinho. Tá. Inclusive, para quem tem o pelo do cílio pequeno, ele pega os pelinhos menorzinhos que a gente tem no rosto, Perfeito. tá? E aí, aonde a gente começa aplicando? Isso também é muito interessante. Eu sempre peço para cliente olhar para de baixo. frente aqui que eu quero ver também. Tô aprendendo com vocês, hein, Quando meninas? a gente olha para baixo, eu consigo encaixar aqui, ó, lá na raiz. E aí da raiz eu venho até a extensão. Porque se eu começar aplicando aqui no final aqui do cílio, vai acumular. Então sempre a primeira aplicação é lá na raiz do pelo. Pode fazer movimento de zigue-zague, movimento de vai e vem, aí é de cada um. O importante é que esse aplicador chegue primeiro na raiz lá do pelo, tá vendo? Agora me diz uma coisa, Luísa, assim, a gente que vê o artesanato aqui todos os dias, eu vejo que tem tinta aqui, tem que esperar secar para passar a segunda demão. Tem tinta que não, pode passar direto. O rímel, tem que esperar secar para passar mais uma mão de rímel ou não? Não, pode passar direto. Inclusive é melhor que passe enquanto ele tá molhado, porque depois que ele secar não tem jeito de você colocar mais camadas, Ah, tá? então tá. Então é bom saber, porque também é outra dúvida que a gente tem. Às vezes eu converso com alguém, e quando eu viajava mais aqui pelo programa, às vezes viajava com uma produtora, ela falava, peraí que eu preciso esperar secar para passar minha segunda camada de rímel. Não. Porque se depois que ele ficar durinho, tudo depende da marca, né? Do produto Tá. que a gente tá usando também. A química faz toda a diferença. Mas de praxe, deixa ele molhado mesmo para aplicar a segunda camada, porque depois que secar... E esse rímel também é muito interessante porque ele é lavável. Não posso falar marcas, mas ele é lavável. E você não precisa tirar com demaquilante, ele sai em películas na sua mão. Então, quando você vai lavar, não escorre, nem nada do tipo, não vira pandinha, né, que a gente Tá fala. bom, você não vai falar marca, mas Não eu vou bem posso. fuxicar aqui, eu quero saber. É bem Ah, interessante. mas não dá pra saber. Tá tudo, Depois tudo. eu te conto. Aí depois eu conto pra você. É porque eu fiquei bem curiosa. É bem... Quer que fale? Você que Não, sabe. não pode. Não pode, eu tô É melhor sabendo que não mas depois pode. Você me conta, Lu, porque agora Com eu fiquei certeza. curiosa, não é? É bem bom. Tá. E é super barato e é brasileiro, e que é Isso melhor é que é legal, ainda. porque às vezes a gente fica atrás de rímel caro, né? E olha aí. Eu sempre falo... Nacional e barato. Eu sempre falo E bom. nas minhas redes sociais que nem tudo que é caro é maravilhoso e nem tudo que é barato é horrível. Então, a gente sabendo escolher o que é melhor para nossa pele, para o que a gente está querendo de resultado final, muitas vezes o brasileiro é o que é melhor, principalmente para a pele. Perfeito. Agora, o que eu trouxe aqui para vocês? 2 lápis para a gente ilustrar, né? Todo mundo que tem pele madura passou dos 25 para mim é pele madura, tá? Então a gente pegou aquela época... Gente, ela não sabe o que é passar dos 50, 60, 70, né? Deixa ela, deixa. Mas é porque já tem a perda do colágeno, enfim. Aham. Então, a partir dos 25, para mim, já é pele madura. A gente pegou uma fase de olho preto. Quem lembra dessa fase de olho preto, né? Gosta de um lápis preto, do olho preto. E a gente tem mania de colocar o lápis preto na linha d'água. Eu tô usando agora, eu tô nessa onda. Nessa vibe, Tô. maravilhoso.
Só que é o seguinte, o lápis preto, ele diminui o nosso olhar. Então, eu gosto de aplicar lápis que têm cores diferentes para ressaltar o nosso olhar e deixar mais em evidência. Como o óculos, ele já vai vir como um acessório e vai roubar um pouquinho da cena, quando eu coloco outras cores que não o preto, o meu olho fica um pouquinho mais destacado, tá? Eu peguei aqui o lápis lilás e um lápis que ele é... Deixa eu botar a pontinha dele aqui para fora para vocês verem o tom dele, ó. Botar ele aqui. Roxinho mesmo, né? Lilazinho mesmo. Você sabe que eu comecei a usar o lápis preto dentro do olho, mas exatamente para dar uma diminuidinha, porque eu tenho um olhão grande, muito grande, né? Então eu falei, quer saber? Eu vou começar a usar o lápis preto. E gostei do resultado. É muito bom. Não sei se você concorda com isso. Eu gosto, com concordo perfeitamente. A técnica é exatamente essa. Eu quero diminuir, eu escureço, eu quero aumentar, eu coloco o brilho, tá? E aqui eu trouxe uma opção berinjela. Tá? Nossa, é quase preto. Quase preto, exatamente. Porém, essa corzinha aqui, ela não é tão escura quanto o preto. Então, é um ótimo substituto também, tá? Eu vou usar na Ceci o lilás. Tá. Que eu acho que vai abrir mais o olhar dela, tá? Então, vamos lá. A Ceci tem um olhinho menorzinho, né? É. Então, aí a ideia é abrir. Exato. Aí vai passar bem aqui nessa linha d'água. Agora você vê, de todo jeito, é importante fazer aquele sombreado igual a Luiz ensinou pra gente. Que aumenta, né? Com a sombra mesmo. Com a sombra mesmo. Olha a diferença já que já dá de um olho pro outro. Vamos mostrar aqui? Vai lá, Carlinhos, deixa eu ver. Bem focadão nela pra vocês verem a diferença. Dá pra ver? É, Como já deixa o olhar mais ressaltado, né? Joia. O importante também é a gente falar que lápis sempre 2 camadas, tá? Esse tem que deixar secar. Por quê? Essa nossa região ela é bem úmida, então o lápis ele precisa ficar bem sequinho para ele ficar mais pigmentado, porque senão ele acaba derretendo um pouco ali com essa umidade dos olhos. Depois eu queria muito saber um lápis bom, porque lápis também, se a gente coloca dentro, lá na linha d'água, e ele começa a escorrer, fica um horror, né? Fica um horror, e ao longo do dia... Sabe essa barreira que a gente fez aqui embaixo, um marrom? Isso segura também. Então, se a sombra começa a escorrer, esse pozinho da sombra vai deixar mais sequinha essa região. Então, impede que você vire pandinha. E tem lápis para linha d'água nacional, barato, com preço bom e que nos corre? Eu vou te dar a dica depois. Tá bom. Menos de R$20, tá bom para você? Isso aqui é legal, bem baratinho. Passei 2 camadas aqui, tá? Tá. Nos 2 olhos. Tranquilo? Olha que lindo que fica. E não sei se vocês conseguem perceber, o olho dela também fica mais destacado, a questão da cor dos olhos. É verdade. Né? Gostei. É bem interessante. Já para o batom, eu trouxe aquela opção super tranquila da gente fazer, que é o quê? A gente usar um blush cremoso. Eu acho que é super fácil, todo mundo tem. O blush cremoso, ele entra como uma opção de correção, né? A gente pode corrigir as olheiras, que eu também já dei essa dica aqui. A gente pode usar ele de blush de fato, de batom ou de sombra. Então eu vou pigmentar os lábios dela. Olha que cor linda que fica, super natural. Só pigmentar mesmo, ó. E pode deixar até borradinho, que não vai ficar chamando a atenção, sabe? Fica um arzinho de saudável, leve. assim, levinho, não parece que fez muita coisa, né? Tá linda. Pronta. Deixa eu te fazer uma pergunta, Lu. Claro. Eu sempre amo, de paixão, Vou botar um glossinho esse aqui, tá? cantinho do meu olho escurinho. Isso, não sei, eu acho que dá uma levantadinha no meu olhar. Então, pra gente que já é mais madura, aí tem alguma dica legal pra quem não tem muita precisão pra isso? Sempre na diagonal, e a gente pode usar também uma fita, né, um cartão, enfim, né, a gente pode usar sempre na diagonal pra subir esse olhar. Vamos testar os óculos agora rapidinho? Vamos. Então eu trouxe aqui uma opção, por exemplo, de acetato. Tá. Ela é mais clara, a gente consegue ver o trabalho da maquiagem, né, porém... O óculos não roubou 100% a cena, então essa é uma ótima opção, essa armação que é mais clarinha, né? A gente consegue enxergar. Se ela fosse mais escura, vou te dar outra opção agora. Que ela é mais escurinha, ela já vai roubar a minha cena. Então a maquiagem não vai ficar tão em evidência. Então para essas pessoas que têm esse tipo de armação, focar nos lábios, tá? Trouxe vários outros aqui, ó, só para vocês verem. Trouxe um vermelhão que rouba totalmente a cena, ó. Vamos ver esse. Então, já fica modernão, mas a maquiagem desapareceu. Desaparece, exatamente. Então, quanto maior
a armação e que ela não chame atenção, por exemplo, esse daqui também de alumínio, ó, de metal, né? Olha esse como já fica bem mais claro, mais nítido a maquiagem, a gente consegue enxergar bem mais. Verdade. Então a escolha do óculos também faz muita diferença. Então se você tem uma lente de um óculos de acetato, focar nos lábios. Se você tem um óculos mais de metal, foca nos olhos. Ó, pegou? E você viu que não precisa de nenhuma precisão e que você consegue fazer uma maquiagem bonita, com praticidade. Super rápido, né? Olha lá, tá linda, eu amei. Gente, Luísa Castro, ela pode te ensinar mais e mais. Vai seguindo, fica junto. Luísa Castro, Makeup Designer, ela tá no WhatsApp 13 98135 5276. 13 98135 5276. E tem o site também, que é luisacastropro.com.br. Perfeito. Ceci, muito obrigada. Tudo de bom, até a Obrigada. próxima. Obrigada e até a próxima. Até. Eu que tô hoje com um batonzão grande, eu podia investir em um óculos bem cheguei. Com Que certeza. aí vai aparecer mais a boca. Perfeito. Certo. Pegou? A dica. A dica? Então tá joia.